Bom dia, meninos. Nessa aula a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. Olha só. A primeira coisa, potenciação é quando você tem fatores iguais em uma operação matemática, tá? Isso recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação, ele é denominado por potência. Por exemplo, aqui eu tenho 5 vezes 5, então é a mesma coisa que 5 ao quadrado, certo? Potenciação é a multiplicação dos dois números. A minha potência é quando eu junto isso, é quando eu vou colocar aqui um expoente, certo? Se eu tenho 5 vezes 5, quer dizer que é 5 ao quadrado. Quer dizer que eu estou multiplicando 5 por ele mesmo 2 vezes, e isso eu chamo de potência. Esse 5 é a minha base e o 2 é o meu expoente. Agora vamos ver como que se lê as potências. Então vamos lá. 3 elevado à segunda potência, 2 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência, 7 elevado à décima potência. P elevado a n é o produto de n fatores iguais a p, ou seja, p vezes p, n vezes nzinho, que é o meu expoente, é o que eu coloco lá no lugarzinho de n, certo? Dois elevado à quarta potência quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, o 2 está multiplicando por ele mesmo, certo? O 2 está multiplicando 4 vezes, que vai dar 16. 3 ao cubo, o 3 vezes, que vai dar 8. 2 ao quadrado, 4. E assim por diante. Toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1, certo? Isso é a nossa primeira propriedade de potência. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, a nossa segunda propriedade de potência. Se eu tenho qualquer número elevado ao expoente 1, eu tenho como resultado a própria base, certo? Para agilizar os cálculos com potências, utilizamos algumas propriedades de potenciação, certo? Por exemplo, toda vez que eu tenho bases iguais, o que eu faço? O produto de potência de mesma base, eu vou conservar a base e somar o expoente. Aqui eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Como está multiplicando e as bases são iguais, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, certo? Então, eu vou conservar o 2 e somar 3 mais 4, que vai ser 7. Outro exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, vezes 5. Note, meninos, que este meu último número aqui, minha última potência, é 5 elevado a 1. Como eu não tenho nenhum expoente aí visível para vocês, quer dizer que eu tenho 1, porque o 5 ele está multiplicando uma vez. Então, eu vou conservar a base e vou somar o expoente. Então, eu vou somar 2 mais 3 mais 5. Divisão de potência com a mesma base, eu vou fazer o seguinte: na multiplicação, eu conservava a base e somava os expoentes, certo? Agora, na multiplicação, é diferente. Na multiplicação, eu vou conservar a base e agora eu vou subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência dividido por 2 ao quadrado. Então, eu vou conservar a minha base e vou subtrair o expoente. Então, aqui eu tenho 5 fatores, aqui eu tenho 2 fatores. Se vocês quiserem, pode ir cortando também, não tem problema, tá? Mas, se eu fizer subtração, vão andar mais rápido. Então, eu tenho 2 elevado à quinta potência, eu vou conservar o 2 e subtrair 5 menos 2, que vai ficar 3.
Um outro exemplo. 5 ao cubo dividido por 5. Olha só, o expoente deste 5 é 1. Então, eu vou conservar a base e vou subtrair o expoente aqui também. Agora, quando eu tenho potência de potência, olha o que eu faço. Potência de potência é a mesma coisa que você conservar a sua base e multiplicar as potências, tá? Porque você tem 3 ao cubo 2 vezes, então você tem 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Quando você resolver isso, é a mesma coisa que você somar 3 mais 3, ou então é a mesma coisa que você multiplicar 3 vezes 2, que vai dar 6, certo? Olha o outro modo que eu falei para vocês, fazendo a multiplicação. Então, para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. A potência de um produto. Como que eu faço potência de um produto? Nós vamos aplicar a propriedade comutativa da multiplicação. Qual que é a propriedade comutativa da multiplicação? Olha só. Se eu tenho 2 vezes 5 ao cubo, é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Para elevar um produto a um expoente, basta elevarmos a cada um dos fatores do produto este expoente. Agora, meninos, a radiciação, tá? Tem uma questão na lista de vocês. Vocês vão resolver as raízes, certo? Então, vamos primeiro olhar aqui os elementos da raiz. Olha só. O número que fica dentro da raiz, a gente chama de radicando, certo? O número que fica aqui fora da raiz, nós vamos chamar de índice, índice da raiz. Todo este conjunto, nós chamamos de radical, certo? E o resultado é a raiz. Então, as propriedades da radiciação. Propriedade da radiciação. Quando eu tenho multiplicação de raiz com o mesmo índice, eu posso conservar a raiz com o meu índice, certo? E vou multiplicar os radicando. Vou multiplicar os elementos A e B. Por exemplo, se eu tenho raiz quarta de 2, raiz quarta de 3, é a mesma coisa de raiz quarta de 6. Eu vou multiplicar os radicando. Quando eu tenho a multiplicação de raiz com o mesmo índice, então eu posso fazer isso tranquilamente, certo? E quando eu tenho divisão de raiz, eu também posso usar a propriedade. Veja, eu posso separar raiz no numerador e raiz no denominador, eu posso juntar essa raiz e colocar este número como uma fração. Assim, se ele tiver em fração, eu posso voltá-lo também para essa forma separadinha. Um exemplo para vocês, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2, que é igual a raiz cúbica de 6 sobre 2, ou seja, é igual a raiz cúbica de 3.